Olá, bom dia, meu irmão e minha irmã. Começa agora mais uma edição do programa Em Tuas Mãos, na manhã deste terceiro domingo da Páscoa, ainda vivenciando as alegrias da ressurreição do Senhor. Neste domingo, a liturgia nos convida a caminhar com Cristo ressuscitado, reconhecendo a sua presença viva no meio de nós. Que assim possamos fazer ao longo de todos os dias de nossas vidas. Vamos juntos, para bem começar o programa de hoje, meditar este salmo. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor, nenhum bem eu posso achar fora de vós. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça, meu destino está seguro em vossas mãos. Eu bendigo o Senhor que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho a meu lado não vacilo. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não haveis de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. E a Escola de Fé e Política Dom Miguel Câmara está com inscrições abertas para a segunda turma do curso. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o diretor da escola, o diácono Gustavo Silvano. Diácono, seja bem-vindo ao nosso programa Em Tuas Mãos. Obrigado pela acolhida, é um prazer estar aqui e poder divulgar as ações da Escola de Fé e Política. Muito bem, já é a segunda turma, né? O que a gente pode, por exemplo, tirar como experiência do que foi a primeira turma, no que diz respeito à avaliação dos participantes? O curso de Fé e Política é uma das principais ações da Escola de Fé e Política. Nós tivemos a primeira turma, que se formou agora no início do ano, né? E houve uma avaliação feita, né, pelos alunos e também pelo corpo docente, né, da necessidade de, primeiro, né, nós continuarmos o trabalho, um trabalho que começou com o padre Toni como nosso diretor, né? E como ele mesmo diz, né, ele passou a mochila. Então eu, como diácono transitório, né, eu, enfim, me disponibilizei ao senhor arcebispo para que eu pudesse continuar o trabalho, né, que o padre Toni realiza, né, e sempre pensando que a consolidação da escola está primeiro relacionada à continuação das atividades da escola e, ao mesmo tempo, a intensificação das atividades realizadas, né? Então, o curso é uma ação central, né? Os alunos, de modo geral, avaliaram como um curso muito potente, importante para a caminhada da igreja no Piauí, né? Especialmente em Teresina, e eles, como formados, são os continuadores, né, dessa escola nas suas comunidades, nas suas paróquias, né? Isso, num certo sentido, é muito importante, né, porque a segunda turma chega com o amparo também das pessoas que se formaram na primeira turma, né, que inclusive vão ajudar nas atividades da escola, né. Mas o impacto foi grande no sentido de conscientizar as pessoas sobre a relação entre fé e política, entender o sistema eleitoral brasileiro e como ele funciona, né? Não só teoricamente, mas na prática, já que muitos operadores do direito e pessoas, né, ligadas ao mundo jurídico, ao mundo social, ao mundo político participaram, né, da escola, assim como a relação entre fé e política em contextos atuais, né, com questões ligadas à IA, à questão ambiental, a economia, né? Que são questões, a questão da mulher, né? Que eu acho que vivemos um momento muito trágico nesse sentido, né? Com essa quantidade enorme de feminicídio. Então tudo isso, de alguma maneira, repercute no movimento da escola, né? Então eu diria que é uma das iniciativas da Arquidiocese enquanto igreja em saída, né? Pensando aqui no Papa Francisco. E nós estamos em ano eleitoral, né? E é comum que as pessoas possam confundir exatamente o conceito de período eleitoral com o conceito de política. Como a escola ajuda a mudar essa visão? Na verdade, a mudança dessa visão significa, né, um aprofundamento do que é política, né? Então, na nossa perspectiva, né,
E hoje, né, inclusive essa semana, estamos vivendo um pouco, né, na prática desse debate, né, com a questão global e Papa Leão, né, lidando com diversos políticos, né, se manifestando em relação às posições dele, né, que reafirmam o Evangelho. Né. A nossa escola também, ela entende que a política, como o Papa Francisco nos ensinou, é a forma mais elevada de caridade. Por quê? Porque a política é o modo como nos relacionamos uns com os outros, né, enquanto comunidade, né, é aquilo que está em jogo nos processos, não só individuais, mas nos processos comunitários. A nossa organização comunitária é política, né, seja por alguém que tem interesse em política, seja por alguém que não tem. Né. Então, infelizmente, entender a política como apenas uma questão partidária ou eleitoral é entender o todo apenas por uma partezinha, né? Porque vivemos numa democracia, o Brasil é uma democracia representativa, né? O processo eleitoral faz parte do processo democrático de representação e dentro, né, da perspectiva eclesial, também o processo eleitoral deve ser pensado a partir da grande política, né? Da política como uma forma de caridade que todos nós, de alguma maneira, participamos. Né? Por isso me parece que o cristão, o católico que diz que não gosta de política, ou que não se entende política, que não quer se envolver, ele está pensando a política apenas nesse âmbito eleitoral, esse âmbito partidário, porque a sua própria participação na comunidade já é política. Né? Então, eu acho que a escola contribui tentando um pouco, né, discutir esses cenários e entender esses aspectos de uma maneira complementar. Diácono, o senhor já adiantou, né, a respeito das temáticas que são abordadas, né, no curso, mas didaticamente como o curso é dividido, como são ministradas as aulas? Perfeito. Então, o curso ele é organizado em 13 meses, ao estilo de um curso de extensão. Ele é aberto a toda e qualquer pessoa, não precisa ter graduação, pós-graduação, ou, né, todas as pessoas são convidadas a participar do curso. São 13 meses, nós nos encontramos presencialmente 2 sábados por mês, de 9 da manhã ao meio-dia, aqui no plenarinho Dom Sérgio da Rocha, né, aqui no Centro de Pastoral. Então, o calendário ainda está sendo feito, as inscrições estão abertas. Né, eu queria fazer um convite especial aos jovens da nossa arquidiocese. Né, nós precisamos de muitos jovens nessa escola, porque, como disse, estamos seguindo o Papa Leão, a gente espera muito das novas gerações, né? E nós precisamos caminhar juntos como igreja com essas novas gerações, né? Então os jovens se sintam também convidados a participar, porque se trata de um itinerário, né, pensando especificamente no curso, que vai lidar com a relação fé e política, com as instituições sociais, as instituições políticas, o processo eleitoral. Né, também teremos discussões ligadas mais ao direito, mais à economia, né, mais à doutrina social da igreja, que é o nosso ponto principal. Né, sempre pensando como que a igreja pode contribuir para cada vez sermos melhor políticos, né? Então, no sentido, né, voltando, eu falo do Papa Francisco porque um dos documentos que inspirou a nossa escola, né, e o Pattoni sempre lembra isso, é a Fratelli Tutti, né, que é um documento escrito pelo Papa Francisco, onde ele coloca claramente, né, os elementos eclesiais da política, como que a igreja vê a política e como que a política deve ser pensada. E por isso, né, pensando aí a grande política, a gente não pode abrir mão primeiro da dignidade da pessoa humana, do bem comum, né, enfim, esses aspectos que são fundamentais para a nossa sociedade. E a igreja tem essa contribuição, né? Diácono, e como é que a fé ela pode ajudar as pessoas, né, a se conscientizarem melhor, a se posicionarem melhor no que diz respeito aos desafios que a gente encontra todos os dias no cenário político, por exemplo? Eu acredito que hoje em dia o principal desafio seja superarmos as polarizações, né? Me parece que as polarizações estão ainda muito presentes e, pensando isso do ponto de vista da igreja,
Primeiro, né, a nossa igreja sempre nos lembra que não há nós contra eles, mas nós estamos do mesmo lado. Estamos juntos de Cristo e nos relacionando uns com os outros. Então, por isso, pensar a política como polarização já é um modo de não considerar a política como uma atividade plena, uma atividade importante para a vida da sociedade, né? Então, a igreja, primeiro, ela pensa a política, como eu já falei e repito, né? Como uma forma mais elevada de caridade, né? Nós temos, como cristãos, nós temos, é obrigação cristã participar da vida política, né? E como conversamos, a vida política não é só votar de 4 em 4 anos ou de 2 em 2 anos, né? Mas é participar da construção da vida social e, de alguma maneira, quando a gente pensa em alguém que tem fé, alguém que participa da sua comunidade, né, o que nos leva a pensar a política é a nossa adesão com o Evangelho. É o Evangelho de Jesus Cristo, né, que nos mostra o melhor caminho para vivermos o mundo político, né, para vivermos esse âmbito político no qual todos nós estamos inseridos, né? Não dá para abrir mão, né, dessa participação. Então, como uma obrigação cristã, né, nós temos aí o Evangelho com uma grande mensagem, também marcada por política. Eu gostaria apenas de pensar, de lembrar um elemento fundamental nesse sentido da grande política, que é aquela narrativa que nós temos no Evangelho da figura do bom samaritano. Para nós cristãos é um grande exemplo de como o cristão, aquele que tem fé, né, e que vive na sua comunidade, consegue atuar politicamente. Muito bem, agora a gente repassa mais detalhes do curso, né, para quem quiser se inscrever. Tem algum investimento? As inscrições estão abertas no site da escola, também nas redes sociais da Arquidiocese está lá a divulgação, né? Teremos a aula inaugural no dia 23 de abril, próxima quinta-feira, às 19 horas, aqui no auditório Paulo VI, no Centro Pastoral Paulo VI. A aula inaugural será um momento de encontro, né, daqueles que se inscreveram, como um primeiro momento de encontro, mas as aulas são sempre aos sábados pela manhã, 2 sábados por mês. A escola pede um investimento de R$50, né, para também a manutenção da própria escola, né, e um pouco de conforto também para aqueles que vêm participar, né. O QR Code vai aparecer também aí na tela como um caminho para vocês fazerem a inscrição. E eu, mais uma vez, convido a todos, especialmente aos jovens, né, não deixem de participar, será um prazer ter a todos, né, porque eu acredito que seja um momento muito importante, tendo em vista o ano eleitoral que estamos começando, né, o posicionamento, né, da igreja, o posicionamento de nós cristãos como igreja é muito importante para esse debate, para que possamos votar bem, para que possamos viver, né, nossa vida cristã também nessa dimensão política. O convite está feito, portanto, lembrando que são vagas limitadas. Você que se interessou pode correr e fazer logo a sua inscrição. Diácono, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, muito obrigado pelo espaço. E eu me coloco também à disposição para tirar dúvidas. Eu me coloco à disposição de todos que desejam conhecer a escola, participar da escola, porque além do curso também nós teremos outras ações que serão, né, aos poucos divulgadas e abertas a toda a comunidade. E acompanhe agora o quadro Notícias da Igreja com as atualizações da Arquidiocese de Teresina. No último domingo, 12 de abril, foi realizado um dia de espiritualidade do Apostolado da Oração, voltado aos membros do movimento na Forania Sul 2. O encontro aconteceu na paróquia São João Evangelista e São João Batista, no bairro Parque Piauí, reunindo os participantes em um momento de oração, formação e convivência.
A programação contou com momentos formativos sobre o tema da campanha da fraternidade deste ano, conduzido por Rodrigo Saraiva, e também sobre as misericórdias do coração de Jesus, ministrado pelo padre José Raimundo. O encontro seguiu com um momento de adoração ao Santíssimo Sacramento e foi encerrado com a celebração da Santa Missa. Outros encontros como este devem continuar acontecendo nas demais foranias, tanto na zona urbana quanto na zona rural, fortalecendo a espiritualidade e a missão dos membros do apostolado da oração. E para mais informações, acesse arquidiocesedeteresina.org.br. Confira agora a nossa dica de leitura para este domingo no quadro Dicas à Fé, que é um oferecimento da livraria Nova Aliança. Se você procura inspiração, conhecimento e espiritualidade, venha conhecer a livraria Nova Aliança. Aqui você encontra uma vasta opção de livros, artigos religiosos e de papelaria, imagens sacras e muito mais. Visite-nos e conheça as nossas novas instalações, que está com a estrutura renovada para te receber. Localizada na Rua Olavo Bilac, 1259 no centro, telefone 3221-6793. Na noite da última quarta-feira, 15 de abril, foi lançado na livraria Entre Livros o livro Apologética, para defender e dar razão da fé, escrito pelo padre Almir Camelo, pároco da paróquia Nossa Senhora do Rosário, em Angical do Piauí. A publicação busca ajudar os cristãos a compreender, explicar e defender a própria fé. Apologética, como se diz, ela, numa tradução mais simples, é defender. Então, defender o quê? Na realidade, quando eu apresento um conteúdo de fé a quem é católico ou não católico, eu estou aqui fazendo a defesa daquilo que eu acredito, né? Então a gente tem que mostrar de fato aquilo que nós temos de importante. Então eu estou fazendo apologética porque defendo essa fé que a igreja defende, eu defendo aquele conteúdo que ela defende e apresento ao mesmo tempo para aqueles que me pedem essa justificativa da fé. Por que que eu creio, né? Eu preciso saber dizer a razão da minha fé. Se eu não souber, aí fica mais difícil a gente ter um diálogo, uma conversa que seja produtivo, vamos dizer assim, né? O nosso objetivo é justamente abrir esse diálogo, conversar com as pessoas a partir daquilo que a gente escreve. Ao longo do conteúdo, o autor aborda temas que costumam gerar questionamentos, como a autoridade de São Pedro, o uso de imagens e a intercessão dos santos, sempre com base nas Sagradas Escrituras. Nós somos questionados o tempo todo a respeito deles. Por exemplo, o primeiro tema é: São Pedro não é Papa da Igreja ou São Pedro é Papa da Igreja. Então nós vamos buscar os fundamentos bíblicos para poder justificar a razão e dizer por que de fato ele é Papa, o primeiro Papa da Igreja, né? Então isso é uma coisa importante, saber dizer a origem e por quê. Então, a pessoa lendo o livro, ele vai encontrar os textos, inclusive encontrar e ver que isso é uma profecia que está lá no Primeiro Testamento, né? E aí a pessoa que vai lê-la vai tendo a oportunidade de poder ir resolvendo ali, colocando as suas perguntas e respondendo ao mesmo tempo, né? Então, é nosso objetivo ajudar as pessoas a fazerem uma boa reflexão a respeito de cada tema. Para o padre Valdiano Araújo, o material cumpre um papel importante ao apresentar de forma clara os fundamentos da fé católica e sua ligação com os ensinamentos de Jesus Cristo. A palavra apologética vem justamente, refere-se ao verbo defender, né? Defender algo, né? E o livro do padre Almir mostra essas duas dimensões, né? Para defender a fé e também das razões da fé. Isso o padre Almir, né, ele faz com maestria, né? Então ele defende a fé, mostra os textos bíblicos, né, que fundamentam a nossa fé, e ao mesmo tempo, né, o que ele vai fazer? Ele vai dar razão da nossa fé. Então mostra que de fato a igreja está viva, que tudo aquilo que a igreja ensina, né, é convergente com aquilo que Jesus ensinou, né? O conteúdo também reúne referências à tradição da igreja e aos documentos oficiais,
contribuindo para um maior aprofundamento da fé. Um livro que vem exatamente para esclarecer aquilo que é a fé cristã católica, né? E o padre, ele é muito claro e é muito feliz nas colocações que ele fala e embasa tudo nas Sagradas Escrituras, né? Embora no próprio comentário dele, ele vai incentivar as pessoas a lerem os documentos da igreja, principalmente o Catecismo da Igreja Católica. Mas o bom é que a obra dele realmente é uma obra que defende a fé católica, que esclarece sobre a fé católica a partir das Sagradas Escrituras, ou seja, de uma forma que não tem como questionar as verdades de fé que ele está falando no livro e a forma como ele defende a fé cristã católica. Então, é muito importante e como vai ser edificante para aqueles que adquirirem, para apreciar essa obra tão rica, para se conhecer e viver melhor e até defender, se por acaso for, a nossa fé católica. O lançamento reuniu fiéis e pessoas próximas ao sacerdote que destacaram sua espiritualidade, dedicação e a expectativa com a leitura. Em primeiro lugar, o agradecimento que eu tenho por ele, pelo período que ele passou conosco lá na paróquia. Foi um período de muito aprendizado, principalmente para nós que somos ministros da palavra. Ele nos orientou muito bem, ele cuidava muito bem dos ministros, ele tinha assim, aquele carinho, né? Aquele cuidado. A gente tinha uns livros, né? A gente estudava aqueles livros, depois nós nos encontrávamos, os ministros da palavra, e a gente fazia uma hora assim, de estudo, né, com ele. E aí, naqueles momentos ali, a gente crescia, né? E a paróquia crescia também. Eu espero melhorar o meu conhecimento, né? Porque com certeza aqui tem um tesouro de conhecimentos, porque o Padre Almir é super inteligente, né? Ele foi muito legal comigo na comunidade de São Joaquim, deu muito apoio para mim na época, sempre deu apoio para mim e sempre pediu minha ajuda na comunidade, qualquer coisa, estava atendendo ele na comunidade de São Joaquim, aí por isso que eu vim dar mais esse apoio ao padre. Me aprofundar na fé cristã, de modo especial a nossa fé católica, né? Eu sei que o que ele traz, que o que ele deve trazer neste livro é exatamente isso para a gente, porque ele sempre teve esse zelo, esse cuidado, então é isso que com certeza eu vou receber neste livro. O desejo é que a publicação ajude os leitores a conhecer melhor a fé católica, fortalecendo a vivência e o testemunho no dia a dia. E neste domingo nós vamos conhecer o testemunho de fé da família de Lourdes e José de Ribamar, eles que integram a família franciscana em nossa Arquidiocese de Teresina. O casal Lourdes e José de Ribamar tem uma história marcada pelo amor e pelo serviço, fazendo da espiritualidade franciscana um verdadeiro projeto de vida. Juntos há mais de 3 décadas, eles levam para dentro de casa valores inspirados em São Francisco de Assis, como a simplicidade, a solidariedade e o cuidado com o outro. É uma história que aconteceu, né, desde quando nós nos casamos, né, pela bênção de Deus, né, tivemos a graça de vir morar em uma comunidade franciscana, né, São Francisco das Chagas, e aí a gente já tinha toda essa afinidade, toda essa intimidade com São Francisco, e aí, graças a Deus, só foi evoluindo, foi buscando cada vez mais a formação franciscana, né, hoje na OFS, na Ordem Franciscana Secular, onde nós estamos atuando, né, já está com uns 5 anos, estamos atuando de forma frequente na UFS. Foi a partir do casamento que essa missão começou a se fortalecer. Unidos também pela vivência em uma comunidade franciscana, eles passaram a aprofundar a fé e o compromisso com a igreja, especialmente na ordem franciscana secular. Aí a gente se casou, então ele já veio com com essa paixão, né, pela vida, obra, os feitos de São Francisco. Aí isso aí já nos ajudou muito a seguir. Por coincidência, né, nós viemos para uma comunidade franciscana, né? E a nossa comunidade, engraçada, que ela foi mudando de paróquia e acabou ficando aqui na Imaculada Conceição, né? Mas nós sempre permanecendo, né, na comunidade franciscana, né? Mas a vivência desse carisma vai muito além das atividades pastorais. Dentro de casa, o testemunho se concretiza no acolhimento.
Ao longo dos anos, dezenas de pessoas já passaram pela família, encontrando apoio, cuidado e novas oportunidades. Pessoas jovens que querem estudar, têm aquele sonho da formatura, mas é dispendioso para os pais, né? Aí a gente acolhe, né, na nossa casa para fazer faculdade, já formamos vários, agora estamos com mais 2, uma adolescente e uma fazendo psicologia, né? Por pessoas que às vezes não têm aonde se apegar e a gente busca, né, ter esse carinho com essas pessoas, né? Porque São Francisco começou com um grupo muito pequeno e ele tinha essa intimidade com essas pessoas, né? Foi desenvolvendo, há 800 anos, né, depois da sua morte, ainda está viva essa intimidade, tanto na vida franciscana, na vida, né, nas ordens que existem, conventual, os frades menores, tá, os capuchinhos, e também a ordem terceira, que a que nós estamos inclusos, tem essa afinidade familiar também dentro da nossa fraternidade. E a gente estende, né, toda essa espiritualidade dentro da nossa família, né? Inspirados pelo exemplo de São Francisco, eles acreditam que a missão começa nas pequenas atitudes do dia a dia. Além da vivência familiar, o casal também atua em diferentes frentes da igreja, especialmente na pastoral familiar, ajudando outras famílias a fortalecerem seus laços e sua caminhada de fé. Entre o encontro da fraternidade e a pastoral familiar, eu vou atender, se chocar as agendas, né? Eu vou escolher a da pastoral familiar. Por quê? Porque a atuação de São Francisco não é entre 4 paredes, é dentro das famílias, né? Educando famílias, ajudando, dando a mão, que é o que a gente já vinha fazendo, né? E assim a gente desenvolveu muito bem a questão a nossa preocupação, né, na nossa gestão de coordenadores, na pastoral familiar, a preocupação de solidificar o preparo dos futuros casais jovens, para que não haja tantas separações, né? Que não só São Francisco já preocupava-se com isso, né? Aí, se for olhar Papa João Paulo II, né? Vem aquele apelo, aquela luta para que as famílias, que o rumo da igreja, o alicerce da igreja está nas famílias, né? Então a gente vem fazendo isso dentro da igreja com as famílias, né? Neste ano em que a igreja celebra o Jubileu Franciscano, histórias como a de Lourdes e Ribamar mostram que o carisma de São Francisco continua vivo e atual, transformando realidades. Para eles, viver essa espiritualidade é, acima de tudo, cultivar a paz, o diálogo e o amor dentro da família, e deixar que esses valores se estendam também para a vida em comunidade. Confira a mensagem de nosso arcebispo metropolitano, direto de Aparecida, São Paulo, agora no quadro Palavra do Pastor. Olá, amados irmãos e irmãs. Estamos aqui com muita satisfação trazendo uma palavra de fé e vida neste terceiro domingo do tempo pascal. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou-se e começou a caminhar com eles. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam,
Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram: fica conosco, Senhor, pois já é tarde e a noite está chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu do meio deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje, esse belíssimo texto dos discípulos de Emaús. Mais uma vez, Jesus ressuscitado aparece aos seus discípulos. Essa é uma belíssima passagem que nos inspira muito na nossa caminhada, nosso plano pastoral de iniciação à vida cristã, porque nos ajuda a olhar esse encontro belíssimo que Jesus faz com seus discípulos. Os discípulos estavam desanimados. Era o primeiro dia, o dia da ressurreição. Voltavam agora para casa, o único meio, depois daquela decepção, da incerteza, do sofrimento interior, pois não sabiam ainda o que acontecera com o seu Senhor, com o Mestre. Retornam para casa, e é nesse encontro que Jesus vem ao seu encontro. Jesus partilha com eles a explicação da palavra de Deus, os profetas e tudo aquilo que se tinha dito a seu respeito. Mais adiante, Jesus para no seu povoado, na sua casa, senta-se com eles, abençoa e parte o pão. Aqui é uma prefiguração da Eucaristia. Os discípulos estavam antes fora da comunidade. Iam sair da comunidade por quê? Porque estavam decepcionados. Mas a escuta da palavra, a partir do próprio Mestre, a partilha do pão, faz com que eles reconheçam que é o Senhor, faz com que eles agora tenham novo ânimo, e eis que eles agora retornam para a comunidade. Não eram apenas discípulos decepcionados, mas estavam fora da comunidade. Eles são, na verdade, o retrato de cada um de nós. Como discípulos e discípulas, muitas vezes também nos encontramos decepcionados, desanimados pelo peso da vida, pelos sofrimentos da vida. E vamos, às vezes, pensando que estamos sozinhos, mas nunca estamos sozinhos. O Senhor está conosco, Ele nos caminha e apresenta a nós as Escrituras, a palavra que traz a vida, a palavra que inspira e que ilumina. E Ele parte o pão. A Eucaristia é o lugar por excelência do reconhecimento do Senhor ressuscitado, e ela nos fortalece na nossa caminhada, nos fortalece no caminho e nos revigora na esperança. Por isso, amados irmãos e irmãs, que possamos sempre celebrar com o Senhor a Eucaristia. Vá à Santa Missa na sua comunidade, na sua paróquia. Este é o momento do encontro especialíssimo com o Senhor ressuscitado. E esse encontro nos fortalece agora a nossa vida em comunidade. Sem a Eucaristia e sem a comunidade, nossa vida é uma decepção. Ela é sempre mais fragilizada e não nos leva a lugar nenhum. Com a Eucaristia e em comunidade, eis que nossa esperança se reanima, eis que nosso caminho para a vida eterna, nossa esperança se fortalece. Tenha uma abençoada semana. Reze por nós que estamos em Aparecida, realizando nossa 62ª Assembleia Geral Ordinária da CNBB. E aqui agora estamos produzindo as diretrizes da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, para nos orientar em nossa caminhada pastoral, como igreja sinodal, como igreja peregrina, como igreja servidora samaritana. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
E essa edição do programa Em Tuas Mãos vai ficando por aqui. No caminho da vida, Cristo ressuscitado continua a nosso lado, iluminando as nossas dúvidas e fortalecendo a nossa fé. Que Deus abençoe esta semana que se inicia e a gente se encontra no próximo domingo.